Olá, meu querido, bem-vindo a mais uma aula do curso de eletricista profissional aqui da Engeral. Na última aula, nós mostramos a montagem completa do quadro de distribuição 127 volts monofásico, ao qual relatamos que ele é bem usual em algumas regiões do nosso país, né? Na aula de hoje, o caldo vai engrossar. Rapaz, rapadura é doce, mas não é mole não, né? Nós vamos dificultar um pouquinho, nós vamos embaralhar um pouquinho a sua mente, mas, de qualquer forma, nós vamos deixar as suas dúvidas para trás. Pois vamos fazer a montagem completa do quadro de distribuição 220 volts, só que agora trifásico. Como assim, André? É um QDC com 3 fases? Isso mesmo, nesse tipo de quadro, nós podemos ter aí fase neutro, logicamente, onde poderemos ter aí no mesmo QDC circuitos com 127 volts, fase neutro, 220 volts, fase, e 220 volts trifásico, que é fase, porque a gente vai ter 3 fases distintas de 127. Bom, vamos para a prática que você vai entender melhor. Na aula de hoje temos esse quadro 220 volts trifásico, onde a montagem ficará da seguinte forma. No bloco inferior, DPS para neutro, DPS para fase A, B e C, DR tetrapolar, disjuntor geral tripolar, disjuntor monopolar para cozinha. Já no bloco superior, a gente vai fazer a distribuição dos circuitos. Vamos ter um disjuntor tripolar para uma bomba, trifásica, o disjuntor bipolar para o chuveiro, 3 espaços reservas, disjuntor da sala, disjuntor quarto 1 e 2, disjuntor banheiro e disjuntor iluminação. Agora vamos aos dutos, lembrando que os circuitos são os mesmos do nosso quadro didático 220 volts bifásico, somente acrescentamos o circuito da bomba trifásica e a alimentação de entrada do QDC também trifásica. 3 fases de alimentação do quadro de distribuição, neutro e terra, ambos com 16 mm². Circuito da sala, circuitos do quarto 1 e 2, circuito tomada do corredor, circuito do banheiro, circuito chuveiro, circuito cozinha. E o circuito novo, que é o da bomba com disjuntor tripolar e cabos de 4 mm². Lembrando que poderia ter um layout diferente, com mais chuveiros, ar-condicionado, tudo vai depender do projeto. Agora eu vou passar os cabos nos dutos e também já vou anilhar e organizar os cabos, conforme vocês já viram nas aulas anteriores sobre a passagem dos cabos e também o anilhamento. E logo também será uma montagem time-lapse, pois você aprendeu isso também na montagem do quadro principal do nosso curso. Vamos lá! Agora eu vou explicar para você o que eu fiz até agora. O cabo de alimentação 16 mm², fase A, B e C, terra e neutro, mas esse rabicho aí é do neutro e essa será a derivação de entrada do neutro no DR para o DPS. Circuito da sala, circuito 1 para iluminação com cabos de 1,5 mm e circuito 3 para as tomadas com cabo de 2,5 mm. Circuito do quarto 1 e 2, circuito 1 para iluminação com cabo de 1,5 mm, circuito 2 para tomadas com cabo de 2,5 mm. Circuito trifásico da bomba, no caso é o circuito 7 para tomadas com cabo 4 mm². Circuito do corredor, que é o circuito 4 para tomadas, 4 mm². Circuito que vai para a cozinha, circuito 4 também para tomadas com cabo mm². E circuito 1 para iluminação com cabos de 1,5 mm. Circuito do banheiro, circuito 1 para iluminação com cabo de 1,5 mm. E circuito 5 para tomadas com cabo de 2,5 mm. E o circuito do chuveiro, que é o circuito 6, e os cabos são de 6 mm². Lembrando, igual a aula do quadro 220 volts bifásico, onde a gente manteve o mesmo número dos circuitos e seções de cabos, onde apenas acrescentamos o circuito da bomba. Bom, vamos encaixar então o trilho para ter uma noção melhor do que será feito. O neutro ele entra no DR e será derivado para o DPS. Vejam que eu já fiz o rabicho para derivar da saída do disjuntor geral para o DR, onde esse cabo irá passar por baixo do trilho e posteriormente, na verdade, derivar a alimentação para o DPS. Veja que eu já fiz o rabicho para as 3 fases, a fase A, B e C, ou R e ST, caso você prefira chamar assim. E a minha derivação da saída do DR para o barramento de neutro também.
e o cabo de terra ele vai direto da entrada para o barramento de terra. Esses outros dois rabichos aqui são da fase A e B que saem do DR. Passa por baixo dos blocos de disjuntores e alimenta o barramento tripolar, que é para essa bomba trifásica e para o chuveiro bifásico, onde também fica os 3 circuitos reservas e onde será alimentado a fase A e B. A fase C, ela precisa alimentar o disjuntor tripolar da bomba, mas eu preciso derivá-la para o bloco de disjuntores das tomadas e iluminação que tem esse barramento monopolar, pois conforme o balanceamento de cargas do projeto, tais circuitos devem estar todos na fase C. Assim eu vou conectar no barramento pente tripolar e derivar para os barramentos pente monopolar usando o cabo 6 mm que suporta a carga desses disjuntores, desses circuitos, né? Embaixo ele será conectado na saída do DR e irá alimentar o disjuntor da cozinha e do corredor, onde eu também usei seção de 6 mm² para essa derivação. Sempre fique atento nesse cabo de derivação de alimentação dos blocos, pois ele deve suportar a carga que ele alimenta. Fazendo esses rabichos antes, a sua montagem adianta bastante. Agora, novamente, eu vou dar uma organizada nos cabos de neutro e terra e separar, vou acelerar um pouquinho e depois eu volto para mostrar a montagem. Bom, vamos explicar o que eu fiz aqui. Olha, eu anilhei todos os cabos, organizei os cabos de terra, bem como os cabos de neutro, e já coloquei a derivação de saída dos DPS. Coloquei também a derivação do DR para o barramento de neutro. Coloquei os rabichos de alimentação no bloco superior, saindo do DR. Temos aqui o neutro que alimenta o DR e as fases de alimentação do disjuntor geral. Falta agora eu passar os 3 cabos de derivação da saída do disjuntor geral para a entrada superior do DR, bem como derivar para os DPS as fases. Agora eu tenho que organizar os cabos de fase do bloco inferior, deixando escondido abaixo do suporte. E isso vai ficar apenas o circuito da cozinha, né? Vai ficar no bloco inferior. Mas olha essa dica. Temos 4 circuitos de iluminação. Dessa forma eu vou conectar esses cabos de iluminação no conector vago e sair apenas com um cabo para conectar no disjuntor do circuito de iluminação e vou esconder o conector debaixo do trilho. Mas se você quiser conectar todos os cabos no disjuntor, não vai ter problema. Você usa um conector adequado e organiza tudo, tá? Eu vou organizar esses cabos no time-lapse e volto já. Organizei os cabos aqui, esse aqui é do circuito da bomba trifásica, os cabos do chuveiro e os cabos do circuito de tomada e iluminação. E em cima a alimentação dos disjuntores superiores. Vamos agora colocar os DPS do neutro e da fase 275 volts, que a gente está usando, né? E 45 kA e DR de 63 A para 30 mA também. Disjuntor geral tripolar de 63, disjuntor monopolar de 25 A para o circuito da cozinha, que a gente vai usar cabo 4. Aproveite e comece a fazer a conexão dos cabos de baixo aqui, ó. Vou montar e volto explicando cada conexão feita. Vejam que como nesse modelo o quadro é menor, né, para 24 disjuntores DIN e com os cabos de 16 mm de alimentação e derivação, você tem um trabalho maior na organização. Eu quis montar nesse quadro aqui para vocês verem que é possível a montagem, mas sempre que possível, escolha quadros de 36 disjuntores ou maiores, tá? Quanto maior o espaço no quadro, melhor para fazer as derivações se os cabos forem de seções maiores. Vejam, as 3 fases, elas vêm por esse duto, passam por baixo do suporte e alimentam o disjuntor geral por cima, na fase A, B e C. A fase A, ela vai passando pelo disjuntor geral, alimenta o DR por cima e já deriva para o DPS. A fase B faz o mesmo caminho, né? Passa por trás do suporte, alimenta o DR por cima e deriva também para o DPS.
E o mesmo procedimento para a fase C, sai do disjuntor, passa por baixo do suporte e alimenta o DR por cima, derivando para o DPS. Na saída dos DPS, fizemos um jumper interligando, né, uns aos outros e saindo com um único cabo para o aterramento. O neutro ele entra no quadro por esse duto, alimenta o DR por cima, passa pelo DR e vai para o barramento de neutro. Reparem que eu coloquei terminal tubular de 16 mm e deveria ser um conector, né, pino curto genérico. Deixa eu corrigir isso aqui. Bom, agora saindo do DR, fases A, B e C, os cabos passam por baixo dos blocos e alimentam o bloco superior junto ao disjuntor tripolar, sendo que a fase C ela deriva para o outro bloco de disjuntores monopolares de tomadas e iluminação. Eu vou colocar os disjuntores para ficar mais claro a visualização aqui. Colocando o disjuntor tripolar da bomba e o disjuntor bipolar do chuveiro no bloco superior, lembrando que já temos 3 fases nesse barramento tripolar e irá sobrar 3 circuitos reserva nele. Eu já vou colocar o barramento e os cabos de alimentação desse bloco de disjuntores, sem esquecer de apertar todos os parafusos dos disjuntores. Agora eu coloco os disjuntores monopolares do circuito da sala, do quarto 1 e 2, que são o mesmo circuito. Tomada do banheiro e da iluminação, onde eu vou passar o barramento tipo pente monopolar para alimentar esse bloco e eu pego o jumper da fase C para alimentar esses disjuntores. Eu aproveito e já isolei também os circuitos reservas. Agora é conectar aí, cada cabo em seu respectivo disjuntor no circuito dele, começando pelas 3 fases do circuito da bomba, que é o circuito 7, depois as 2 fases do circuito do chuveiro, que é o circuito 6, e aí a gente vai para o outro bloco de disjuntor, começando pelo circuito 3, que é da tomada da sala, depois o circuito 2, tomada do quarto, 1 e 2, depois o circuito 5, que é a tomada do banheiro. E por fim o circuito 1, que é a iluminação que eu tenho de voltar para essa anilha aqui, cortar o excedente de cabo e crimpar novamente. Bom, veja então como é que ficou a nossa montagem. Entramos com o neutro por esse duto, alimentamos o DR por cima, passou pelo DR e foi conectado no barramento de neutro. O cabo de aterramento ele passou por baixo e conectamos no barramento de terra. O neutro da entrada do DR derivou para o primeiro DPS. As 3 fases, A, B e C, elas alimentam o disjuntor geral por cima, passa pelo disjuntor, né, por baixo do bloco e alimenta o DR por cima. A gente passou os cabos por trás do trilho, né? Então as fases A, B e C estão aqui. Saindo do DR, as mesmas fases, A, B e C, elas passam por baixo e alimentam o bloco superior. Vejam que foi derivado da entrada do DR as fases para cada DPS. Embaixo, na saída do DR, na fase C, fizemos um jumper passando por baixo do bloco para alimentar o circuito 4 da cozinha. Já no bloco superior, as fases A, B e C alimentam o disjuntor tripolar da bomba e o disjuntor bipolar do chuveiro pelo barramento pente tripolar, deixando 3 circuitos reservas já isolados. Da fase C, nós fizemos um jumper e derivamos para o bloco de disjuntores monopolares com o barramento pente monopolar para os circuitos de tomada da sala, dos quartos, né, o circuito 2, banheiro, circuito 1 e também a iluminação geral que a gente colocou em um circuito. Assim ficou a montagem do nosso QDC 220 volts trifásico. Agora eu vou dar umas dicas na montagem e escolha de um quadro. Nesse quadro nós temos tensões diferentes. Veja bem, temos circuitos com tensão 127, monofásico, 220 bifásico e o 220 trifásico. No caso são 3 fases defasadas de 127. Então nós temos 3 circuitos com tensões diferentes em um mesmo quadro nessa instalação. Vocês devem ficar atentos às derivações no jumper de alimentação dos blocos de disjuntores. Vejam que eu derivei um cabo de 6 mm para alimentar as tomadas e a iluminação. Caso use um cabo de seção inadequada, isso vai sobrecarregar esse cabo, podendo fazer com que ele, né, se rompa e a proteção não atue. O mesmo vale para a alimentação do bloco superior saindo com os cabos do DR, onde eu usei cabos de 16 mm², que é a mesma seção da alimentação do quadro. Caso a carga deste bloco seja menor, você pode mencionar um cabo com seção inferior da que a gente usou. Isso vai depender de cada projeto. Nesse caso, optei usar a mesma seção da alimentação. Outra coisa que gostamos de fazer é separar as cargas de maior potência no início do bloco, onde entra a alimentação mais próximo dela, no caso a bomba e o chuveiro. Depois a gente coloca os demais circuitos de tomada e iluminação, deixando sempre as maiores cargas mais próximas da alimentação. Isso é uma boa prática que a gente faz aqui na Engerhall. Outra coisa que pode ser feito, mas não fizemos nesse modelo, onde iremos fazer em uma aula futura, é separar os circuitos por DR, tendo mais de um DR por quadro de distribuição. Aqui nós usamos um DR como proteção geral contra a fuga do quadro, né? Então a gente pode ter também um DR exclusivo para o chuveiro, outro DR só para o motor, outro para o circuito da cozinha, ou fazer também um grupo de circuitos e que são protegidos pelo DR, pois são áreas molhadas, por exemplo.
Como esse quadro é para 24 disjuntores, aí a gente teria que aumentar o tamanho do quadro também para um de 36 ou até mais, por causa desse acréscimo de dispositivos DR, tem que ser maior, tá bom? Outra opção é você colocar outro barramento de neutro, como aqui em cima, e alimentar esse barramento com o neutro vindo do quadro de medição e dele entrar no DR e saindo do DR levar para outro barramento de neutro. Aí você me pergunta, mas por que tem que fazer isso, André? Nisso você poderia usar esse neutro para o circuito de iluminação, bem como pegar a fase que passa antes pelo DR. Assim, caso ocorra a atuação do DR, você não fica no escuro. Mas a gente vai falar nisso numa nova aula. Cada DR que você colocar no quadro e que ele proteja circuitos monofásicos neutro, você tem que ter uma barra de neutro, um barramento de neutro para cada bloco de DR, seja para um grupo de circuito ou para um circuito exclusivo, tá bom? E muito cuidado ao escolher o tamanho do seu QDC. Se ele for muito compacto, você vai ter dificuldade na montagem. Quanto maior a seção dos cabos, dê preferência para quadros com acima aí de 3 trilhos, no caso com mais de 36 disjuntores, que é o caso do primeiro quadro que a gente montou aqui no curso, tá bom? Agora vamos fechar o quadro, colocar a capa de proteção, bem também com uma tampa, Vamos colocar as etiquetas no quadro e nós recomendamos, nesse caso, novamente, não usar luvas e estar com as mãos limpas para manusear sem sujar o quadro, tá? Comecei colocando a tampa de proteção dos disjuntores. Repare que não precisou cortar nada, pois ela já está com a quantidade de espaços correta. Você terá de ajustar alguns disjuntores para encaixar tanto no bloco superior como no inferior. Isso é normal devido aos cabos de maior seção fazerem força, puxando aí os disjuntores, tá? Veja que neste momento eu não coloquei parafusos na tampa. Eu deixo sempre para parafusar no final. Assim, deixa a tampa de fora por último, e para ser colocadas as etiquetas também, como encaixar tudo no quadro do lado de fora para melhor instalação. Optei em colocar as etiquetas de baixo primeiro, devido à alimentação desse quadro ser por baixo. E veja que nós personalizamos a etiqueta conforme os nossos circuitos e depois eu coloquei a identificação do bloco superior, bem como foi colocada a identificação da tensão. Nesse caso pode ser colocado embaixo, no centro ou em cima, como eu ensinei, fica a sua escolha. Veja, a nossa tampa também está solta para facilitar a fixação das etiquetas, bem como a visualização. Coloquei então primeiro a etiqueta de advertência e depois o diagrama desse quadro. Quadro com todas as etiquetas, é hora de colocar os parafusos de fixação da tampa e depois você escolhe para qual lado você quer que a tampa abra e também para qual lado que ela fecha. E está montado o nosso quadro. Lembrando que as etiquetas de advertência, o diagrama desse quadro, está fixado logo abaixo da aula. Bom, viram nessa aula então que não existe bicho de 7 cabeças, apenas temos a dificuldade em nossa mente mesmo. Mas com calma nós conseguimos colocar em prática o nosso conhecimento e realizar uma montagem limpa, organizada e principalmente eficiente, sem contar que ela está dentro das normas, Na próxima aula nós vamos subir um pouco mais de nível. Nós vamos ver um modelo de quadro um pouco mais parrudo montado, vamos dizer assim. Nós vamos entender melhor sobre o quadro trifásico com barramento tipo espinha de peixe. E vamos ver detalhes que nós devemos ter e cuidados na hora de dar manutenção e fazer a montagem, tá? Então fique ligado. Mais uma vez, a apostila referente a esta aula está fixada na descrição. Faça o download dela e aproveite ainda mais todo esse conteúdo. Grande abraço e até já!